piloto foi pego bêbado na hora que entrou no avião. A comunicação tem que ser efetiva. A torre entende outra coisa, dá outra informação, o cara Não entende. se esqueça de deixar aqui o seu like, gostei, se inscreva no meu Não canal. pode. Não, isso a gente sabe. A gente sabe, Mas o cara consegue entrar no avião mamado? Ou tem algum tipo de teste? Existem testes que são feitos. Esses testes Mas não voa a voo. é aleatório. Ah, Aleatório. Mas assim, já foram pegos alguns, e é isso que eu acho interessante também. A imprensa fala assim: piloto foi pego bêbado na hora que entrou no avião. Pô, legal, o sistema tá funcionando. Não pode pegar ele bêbado depois que já pousou no outro lugar. Quando pega ele antes, tá tudo certo. Como é que se regula isso? Mesmo que ele, assim, você não saiba, né? Não precisa passar bafômetro. A própria tripulação entrega. Pô, não vou voar com um cara aqui, eu tô sentindo um bafo. Onde que é o... Onde que voa aqui? Vamos lá. Vamos lá. Aí os caras falam, ih, velho. Então o sistema funciona assim. Ninguém vai cobertar um negócio desse, Não, né? não tem isso. Mesma coisa pra droga, né? Pra droga tem também, assim, cabelinho, faz aquele testezinho. Nos últimos 6 meses, se o cara Porque tem o filme lá, né? foi numa marihuana, o teste pega. Filme do Denzel Washington. Denzel Washington, Que ele salva a galera, mas ele tá passando cocaine. exame toxológico. É. Fala, Kratos. A Ana Campbell. Se a gente fizesse bafômetro aqui Ixi, pra operadores, hein, Kratos? eu tô limpo. É mesmo? Tem que Tá fazer bom. um teste pra você ver. A Ana Campbell, ela tá... Reparo que os pilotos sempre passam comando um para o outro, fraseando, e o outro respondendo de forma clara. É assim hoje porque houve algum acidente aéreo pela falta de clareza entre os pilotos? Sim, É? sim. A comunicação tem que ser efetiva. Se eu falo pra você, pô, aperta isso aqui, e você não entende, aí você pode apertar esse aqui. Mas eu falei que esse aqui, aperta do lado direito. Aí você, pô, mas o meu direito ou o direito dele? Então, Tem que repetir? tem que ser claro, Então ele fala assim, aperta o direito, aí você, apertando o direito. Ah, Então você repete o que eu te pedi, aí eu entendo que você entendeu o que eu falei. entendi. Então isso é comunicação efetiva. Isso aconteceu acidentes no passado, em que faltou assertividade ou faltou comunicação mesmo. A falha de comunicação leva a acidentes. E a aviação criou esse negócio que é o cotejar. Você passa a informação, a torre passa a informação pro piloto. Táxi via Alfa, Bravo e Charlie, ponto de espera, torre 118.8. Tá. Aí o piloto vai repetir. Táxi via Alfa, Bravo e Charlie no ponto de espera, torre 118.8. Então, Não posso só mandar tá? Entendi. ciente. Sim. Antigamente era assim, ciente. Ciente do quê? Roger, em inglês, Roger. Roger. Não existe mais isso. Você não pode mais falar ciente. Você repete o que foi te dito. E aí acontece 2 coisas importantes. Primeiro, a torre mandou a informação. Quando ela escuta de volta, ela sabe que a informação que ela passou foi correta e que o cara entendeu o que ela passou. Entendi. Então, o acidente do Mamonas Assassinas teve uma falha de comunicação. Por quê? Porque é passada uma informação, o piloto responde outra coisa e não existe uma solução ali do problema na hora. A torre não fala que ele tá errado? A torre entende outra coisa, dá outra informação, o cara entende outra coisa, faz outra coisa, e aí ali começa todos os elos. Entendi. Não é só isso, né? Antes já aconteceu um monte de coisa errada. Mas ali um erro de comunicação leva a é um dos fatores que contribuíram para aquele Então, acidente. mas hoje em dia, o que aconteceria nessa comunicação seria diferente? Seria diferente. Você tem que resolver o conflito na hora. Então hoje em dia tem muito mais treinamento para essas coisas. E são treinamentos que são de reciclagem, assim. Todo ano o cara tem que fazer um curso de fatores humanos. Todo ano ele sabe os 12 fatores que causam acidente. E falta de comunicação é um deles. Qual é a rede de segurança? E aí você implementa. E aí, além disso, existem os SOPs, que são os Standard Operating Procedures, que cada componente da aviação tem o seu. E aí você é treinado naquilo e vai fazer aquilo. Aí existe o tempo de descanso de tripulantes, de controladores de tráfego aéreo. Eles só podem trabalhar, sei lá, 45 minutos, 1 hora numa posição, aí tem que trocar, aí tem que descansar, Então é muito mais controlado hoje em dia. O Ed, ele tá perguntando qual que é o protocolo de informações aos passageiros em último estágio do acidente. O que é dito? Não sei. Não sei nem se é dito alguma coisa. Porque quando dá tempo de preparar, quando é por exemplo, você vai fazer um pouso sem trem de pouso, é um pouso de impacto. Então você prepara a cabine para aquela situação. E aí tem toda uma comunicação do que você vai fazer. Os comissários vão te explicar, vão te colocar numa posição de impacto. Tudo isso é preparado. Quando acontece um evento como esse que a gente viu, que é muito rápido, apenas 1 minuto, não tem muita coisa que eu acho que dá pra falar, assim. Os pilotos estão tentando resolver um problema que eles nem sabem qual que é ainda. O cara perguntou uma coisa também, que eu acho, não sei se essa resposta é rápida ou
Quem que definiu e por que não é A, B, C? Você falou de Bravo, Charlie, essas coisas. É pra ser pro mundo inteiro a mesma coisa. É um padrão que alguém foi se criando. Então, na verdade, esse alfabeto fonético já é pra combater um erro de comunicação. Porque se eu te falar assim, ó, segue pela B, pela D, e aí ele falou pela B de bola ou C de... D de dado, eu entendi BB ou BD. Entendeu? Aí já começa o erro de comunicação. Então foi criado há muito tempo atrás um alfabeto fonético em que alfa começa com A em todas as letras, em quase todas as línguas. Aqui no Brasil, acho que só uma letra que não faz parte do alfabeto fonético, por exemplo, Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Foxtrot, Golf, você já sabe, Golf é G, Hotel, Lima, Índia e vai. Tudo começa com L, mas quando chega no X, o X é um nome em inglês, é X-Ray. Então o X pra gente é a letra E, mas todo mundo tá acostumado, X-Ray. X-Ray é X, entendeu? Porque o E é Echo. Echo, Bravo, Isso. Charlie... E aí o X-Ray é a única que não tem. Em tudo, os caras usam pra tudo. Ele é universal. Muito... Japonês falando a mesma coisa. Tá. Só muda a entonação, né? Já deve ter rolado muita má interpretação. Isso. E aí criou, se a gente não consegue definir se é B ou D, num rádio, porque o rádio, né, você tá comunicando por ondas de rádio, então tem interferência. Aí você cria o fonético, que aí não tem erro. E até tem a fraseologia padrão mesmo, tem até uma maneira de falar determinadas Sério? letras. Não é só bravo? Aí, porque a gente vai falar bravo, mas o americano fala bravo. Mas continua sendo B. Entendi. O Felipe, ele tá pedindo pra você falar do caso Boeing Anti-Stow que ocorreu. Boeing? Anti-Stow. Anti-Stow? Não, isso aí vai... Ele tá falando do MCAS, do 737 MAX, provavelmente. Um mecanismo de anti-stall para evitar que o avião perca a sustentação. Mas aí não vai ser muito longo. Tá. O Davi, ele tá perguntando como que é a escala de trabalho dos pilotos e da tripulação. Se influencia em alguma coisa. É tudo regulamentado. Existe um regulamento de quantas horas eles podem voar. Desde o horário que ele se apresenta até o horário que ele corta o motor e tudo mais. Quando é que começa o descanso, quando é que não começa. Tudo isso é muito bem regulamentado. Sim. Do mecânico também quantas horas você pode trabalhar. Então existe um regulamento só para isso. E recentemente aconteceu um fuzuê, porque a ANAC quis padronizar o tempo de voo dos tripulantes no Brasil do que é feito lá fora. Que lá fora, acho que eles podem trabalhar até 14 horas de jornada. E aqui no Brasil, eu não sei se é 13 ou 12, alguma coisa assim. Como eu não sou tripulante, eu não sei, me desculpem os tripulantes, mas é 12 ou 13. E só essa uma hora a mais já seria muito complicado, porque, o trânsito aqui em São Paulo não é igual ao trânsito em Miami, que o cara chega no aeroporto, daqui a pouco ele tá no hotel descansando. Aqui, o cara às vezes pousa em Guarulhos e tem que ir em um hotel na Avenida Paulista. Cara, 2 horas, sendo que ele teria 30 minutos para chegar. Então 1h30 ele já passou dentro do ônibus descansando, sendo que ele tá trabalhando ainda. Então, não foi para frente esse negócio, mas é muito bem regulamentado essa questão de escala, e isso é uma das coisas que o CENIPA olha também. Normalmente no relatório vem lá quantas horas ele trabalhou antes do acidente, qual foi o tempo de descanso antes do acidente. Porque se houve fadiga, isso é indicado. O CENIPA, para vocês terem uma ideia do nível avançado, eles conseguem definir pelo tom de voz de uma comunicação, como é que a pessoa está falando, se ela está em estresse elevado ou não. Pelo tom de voz, é ciência forense mesmo. Eu acho que foi o Vitor que perguntou aqui por que às vezes os comissários pedem para fechar a janela do avião. Deixar aberta, aliás. Deixar aberta? Porque, como eu falei antes, a aviação ela é muito segura, mas não é infalível. Então é assim, se você vai decolar um avião, e aí estourou um pneu, o avião sai da pista de noite, e aí na hora que ele saiu da pista, começou a pegar fogo aqui do lado direito. Então você não vai evacuar o avião pelo lado direito, você vai evacuar ele pelo lado esquerdo. Se todas as janelas estão fechadas, o tripulante não vai ver que está pegando fogo aqui, vai liberar uma evacuação para esse lado, aí pode machucar pessoas. Por essa razão, se pede que em pousas e decolagens as janelas estejam abertas, que é para se poder ver o que está acontecendo lá de fora, se for necessário. Vou fazer seus trabalhos aqui, tá? Para não perder aqui, tá, Kratos? Teuera é um nome estranho aqui. Ele sabe por que raios o novo aeroporto de Cascavel, CAC, não tem pouso por instrumentos? Toda semana tem cancelamento por neblina. Saudades do blog, abraço. Pô, isso é antigo, hein? O blog é 2004. Essa é uma decisão puramente econômica. A gente não sabe exatamente a quantidade de voos que tem lá em Cascavel. Para você instalar um sistema de pouso por instrumentos,
será que economicamente ele fica... Segurança vai aumentar com certeza, mas será que justifica o tráfego aéreo de instrumentos para um aeroporto pequeno como é lá? Então acho que é uma decisão puramente econômica, não entra muito segurança assim, a gente é melhor cancelar 20 voos por ano Entendi. do que instalar um instrumento que custa 100 milhões de dólares por ano. Então é isso. Isso aqui também, o Wellington, isso daqui eu também nunca entendi as numerações dos voos aqui. O Wellington tá perguntando se tem as companhias que criam as sequências ou é... Como... Tem Deve ter uma lógica, né, tem uma lógica, mas cada companhia cria a sua. Isso é 5, isso é 4, complexo. 2, 8, É. aquelas coisas. Fala... Tem uma aqui do Pedro Cardone, que ele tá perguntando quanto o trabalho dos bombeiros pode atrapalhar nas investigações. Atrapalhar? Atrapalhar? Por quê? Eu acho que em O- relação a mexer... né? Tá, a função principal, a primeira coisa que tem que ser vista na hora de um acidente são as vidas. Então, as vítimas têm a prioridade máxima. Em segundo lugar vem a investigação. Então, se os bombeiros precisarem cortar, o que quer que seja que ele tem que fazer para ter acesso a salvar uma vida, vai ser feito sem preocupação em relação à investigação. Depois, os investigadores conseguem saber se isso foi causado pelo acidente ou se foi causado por um bombeiro. Eles são muito científicos nisso, então não atrapalha, assim. A regra é, primeiro a vida, depois a investigação. Bom, mais duas aí, vai. Escolha com sabedoria, cara. Que eu vi um cara aqui falando que ele tomou uma azulzinha pra dormir aqui, não tem nada a ver. É, né? Que tem a ver. O que eu quero saber. O Otom, ele tá perguntando se existe uma idade mínima pra cursar mecânico de avião. Ele pretende... Ah, não, desculpa. O Lone Tá. fala, tenho 41 anos, nunca usei azulzinho. E toda noite fico com um tesão tarado. Desculpa, é outra coisa. Eu tinha que entender. Tem tudo a ver com o tema, né? Exatamente. Obrigado por avisar, viu? Muito obrigado. Para ser mecânico de manutenção de aeronaves, quando você for prestar a banca da ANAC, né, for fazer a prova na ANAC, você tem de ter 18 anos completos. Essa é a regra. E tem que ter o ensino médio completo também. Mas para começar o curso, você pode começar com 16, com 17. Você só tem que ter 18 quando for fazer a prova da ANAC. Então, é isso. E não tem idade máxima também. Se quiser entrar com 60 anos, pode entrar. É mesmo? O Felipe, ele tá perguntando qual acidente mais te intriga. Uma Legion, né? Boa. Uma lei já é intrigante porque não tem uma solução e eu não considero acidente aí, mas aí é especulação minha. Deixa eu ver acidente que me intriga. Cara, acho que eu nunca pensei nisso, porque eles são tão investigados, assim, tão meticulosamente... que tudo faz sentido pra mim. Tem um livro específico que se chama Rethinking Pilot Error, que é Repensando o Erro de Pilotos. E aí ele traz 5 acidentes em que a investigação levou a conclusão, são acidentes do passado em Sei. que a maneira de chegar à conclusão era diferente do que é hoje. Mas chegou à conclusão que foi um erro puramente de piloto. E aí esse rethinking, ele fala assim que outros pilotos fariam a mesma coisa que esse que cometeu o acidente faria. Então não é um pilot error, são coisas da estrutura da aviação como era no passado que levava a isso. Obrigado por assistir até aqui. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. E claro, comenta aí embaixo o que você achou ou se quiser sugerir um tema. Eu leio todos. Até a próxima!